Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa. E a série escolhida é Ozark, uma série que faz muito tempo que eu estava querendo ver, que é protagonizada pelo Jason Bateman e está na terceira temporada, então eu decidi ver a série e fazer análise da terceira temporada, tá? Uma série que tem uma nota bem alta no IMDb, na minha opinião, mas eu acho que merecia muito mais. A nota no IMDb dela, 8.4 de 10. Bastante parecida com a The Last Kingdom, que também é uma série um pouco desconhecida e se tornou mais famosa através da pandemia. Eu diria a mesma coisa de Ozark, que dizem que é uma série muito injustiçada, e eu concordo e assino embaixo que ela é uma mistura de Breaking Bad com Narcos. Tem algumas semelhanças, principalmente o Cartel do México, uma pessoa ficar trabalhando para o cartel e etc. Então, se você assistiu a primeira e a segunda temporada de Ozark e acabou de assistir a terceira, sejam bem-vindos. É uma série de crime, drama e suspense, que é recomendada para maiores de 18 anos. Ela tem 30 episódios, com certeza vai ter uma quarta temporada, principalmente pelo desfecho da terceira, onde muitas coisas foram bastante surpreendentes. E eu vou falar apenas só do diretor e também vou falar sobre a sinopse, o que eu gostei e o que eu não gostei, e minha nota final como de praxe. Mas antes de eu começar a análise aqui, pessoal, se você gostou do vídeo, dá aquele joinha para fortalecer o canal. Não se esqueça de seguir o @concorda com o Rafa no Instagram, no Facebook e no YouTube. E outra coisa, pessoal, para aqueles que gostam de jogos, ou que são gamers, ou que adoram jogos, eu estou trazendo para vocês um monte de jogos novos no meu antigo canal Guaxinins Vigilantes. Ontem eu fiz a primeira live, foi bem divertida, foi em torno de 1h30 mais ou menos, do Dark Souls Remastered, ou remasterizado. Se você quiser dar uma olhada lá, o jogo ficou muito bonito e vale a pena ver minha live lá, tá bom, pessoal? Então vamos falar agora sobre a série. Então vamos lá contar agora o que aconteceu na terceira temporada, o que foi tão interessante, o que deixou a desejar, tá bom? Então vamos lá, começa a temporada como? Os Birds tinham terminado a segunda temporada com a Indy não querendo fugir, continuando morar em Osasco e tendo gosto pelo poder. E é assim que começa a terceira temporada. Ela tá meio com uma intriga com Martin, e a Wendy pretende agir pelas costas dele, se unindo a Ellen, que é a advogada do cartel, e ela decide morar com a filha dela, a Erin lá, e elas começam a ficar amigas. E aí a Wendy tem a ideia, depois de 6 meses de lançamento do cassino deles em Ozark, eles têm a ideia de criar um outro, só que lícito, legalizado, pessoal. Então ela decide ir em outro lugar, ela faz uma proposta, e aí como vai junto com o Martin convence o marido da mulher que está para vender o cassino, e ele recusa. E aí tem mais uma oferta feita pelo Andy e ela recusa. Até que a Ruth descobre um mecanismo de um bug de celular que você consegue ganhar nas máquinas de um verdadeiro jackpot, né? Aquelas máquinas que você roda assim e sai o 777 e você ganha o maior prêmio. E aí eles conseguem comprar o cassino desse senhor, porque ele acaba matando sem querer a mulher dele, dando um tapa ela cai num desfiladeiro. Enquanto isso, nós somos introduzidos a um novo personagem, onde que a Wendy tinha maior medo que o Jonas se tornasse o tio dele, e finalmente o tio dele deu as caras na série, que é o Benjamin, onde ele tem dupla personalidade, ou melhor, ele é bipolar. Ele às vezes age do bem, às vezes ele é completamente impulsivo, bate, tanto que no começo ele está dando aula como um professor substituto, fazem uma sacanagem com uma menina da escola, ele pega os celulares, e quando vai jogando no triturador que está o jardineiro lá, o jardineiro tenta impedir, ele soca ele na Carolina do Norte e vai foragido para Ozark morar com a irmã, no lugar do quarto que era do Bud, que era o antigo dono da casa, né, que cedeu para eles. E aí todo o dinheiro que eles vão pegando do cartel, eles vão pondo no lugar lá que é tipo o mausoléu do Bud. E com isso a Ruth começa a tocar o cassino. E quando eles estão tocando com o cassino, chega o Ben, e também tem um outro problema, que é o tal do Frank Cosgrove Jr., porque ele se acha o maioral, ele acha porque o pai dele é o dono da máfia de Kansas City, ele pode fazer o que ele quer. E a Ruth não acha isso, dá um chute no saco dele e joga ele no rio. E aí quando que fica sabendo disso, o Martin tem que pagar uma quantia e fala que a Ruth será intocável, e o Frank também. Só que esse negócio de intocável na realidade não dão certo.
Enquanto isso, enquanto a Wendy e a Ellen compram um outro cassino, que ela vai ser legalizado, lícito, ela começa a conquistar a confiança do Omar Navarro, que está em guerra com outro cartel, que é o rival Lagunes, onde que eles são impiedosos e começam a ir incomodando a guerra contra o Omar. E o Omar, então, ele está meio fora do centro das atenções. Atenções estão focadas no Martin Bird e na Wendy tocando cassino e a Ellen por trás, vigiando tudo junto com o Nelson, que é o capataz dela, que eu acredito seriamente que ela tem um romance com esse cara, porque ele age pelas costas do Omar Navarro, e quem age pelas costas do Omar Navarro tem que ser muito corajoso, né, que é o dono do cartel do México. E aí o que acontece, pessoal? E aí, quando que ela comprou o segundo cassino, o Martin recebe o mandado de um agente, do agente Evans, falando que agora o FBI vai controlar os apostadores do cassino. E aí ele conhece a Maya Miller, onde que ele acredita seriamente que ela é muito competente e inteligente quanto o Marty, e ela sabe calcular tudo certo, e eles são obrigados a parar de lavar dinheiro. E aí ele tem a ideia de conseguir uns laranjas, dar dinheiro para eles apostarem para perder o dinheiro. Só que aí vai ser como lavar o dinheiro. Só que aí tem um outro problema, pessoal. Enquanto o FBI está de olho, o Martin tem a ideia de tentar corromper a agente Maya Miller. Só que ela é muito certinha, pessoal. É quase impossível. Ela está grávida de uns 6 meses, eu acho, no começo. Uns 4, uns 5, não sei dizer ao certo, não fala. E ela quer fazer um acordo de confissão com o Martin, onde ele ficaria 18 meses preso para fingir que ele não dedurou o Omar Navarro, e entregaria o cassino e todos os bens dele, mas sairia como um homem livre. Só que a Wendy já está louca pelo poder, então ela acha que a Ellen é amiga dela e começam junto a querer montar um outro cassino que é muito melhor. Só que aí o que acontece? Martin lá fica só lavando dinheiro pro Navarro de uma outra forma que ele consegue. Enquanto isso, o Ben começa a gostar da Ruth, onde eles têm um caso amoroso, e o White, como que ele tinha sumido na outra temporada, depois que a Ruth revelou que matou o pai e o tio dele, ele invadiu uma casa, ele é preso. E aí a Ruth vai pagar a fiança e ele não quer o dinheiro da Ruth porque ele fala que é um dinheiro sujo. E aí aparece a Darlene como boa samaritana, paga a fiança dele, começa a morar com ele, começam a ter uma casa amorosa, onde que ela parece mais a avó dele, que ele fica revela, e começa a se apaixonar por ela. E aí ele tenta trazer o Tree. E ele continua não se falando com a Ruth, até que ele tem a coragem em se abrir com o pai da Darlene, falando que a Ruth matou o pai dele. E aí ela fala para perdoar ele, porque o que acontece, pessoal? O Frank, como ele é tão intocável, não sei o que, ele decide se vingar da Ruth. Porque acontece uma coisa, a Ruth marca porque assim, o Martin lava tanto dinheiro do Omar Navarro, quanto do Charlie Wilkes, quanto da máfia de Kansas City do Frank Cosgrove. E aí o Júnior fica mandando todo o dinheiro pra Ruth pra dar pro Martin para lavar. Só que no meio disso, num dia que ela combina, acontece uma catástrofe. Porque o Ben, quando já tá ficando com ela, decide seguir ela com o Jonah. Que eles começam a ter um forte laço de amizade. E o Jonah decide, ele ganha um drone da Charlotte, que tá mais pra Charlotte, de tão chata que ela é. Mas nessa terceira temporada, ela se saiu muito bem. Ela começou a trabalhar pra mãe. E aí, voltando ao assunto, ele tá vigiando com o drone até que ele vê que um 3 SUV, que é os carros do rival do Omar, e tanto o Omar quanto o Lagunes usam o mesmo carro, cerca os caras do caminhão, mata eles e põe fogo. Só que antes disso, o Ben ligou e avisou a Ruth. Só que ele não falou como. E aí o Frank acha que a Ruth mandou matar e pôr fogo no dinheiro. Mas como que ela ia mandar colocar fogo, né, pessoal? No dinheiro ainda que não é dela, que é da máfia de Kansas City. E aí ele se revolta e bate nela, espanca ela quase até a morte. E quando o Ben vê, ele fica revoltado e fala, não, você tem que falar pra gente o que aconteceu. E aí quando a Ruth fala, não, eu quero falar com os Bird. E aí quando ela fala com os Bird falam que não podem agir. A única coisa que o Martin tem de fazer é cortar os laços com a máfia. Só que o Frank continua de boa lá, né? E o Ben fica revoltado, porque ele é todo certinho, né? Ele quer tudo certo, ele quer tudo justiça. E quando ele tá num bar lá de Kansas, ele vê um cara olhando errado pra ele e ele soca ele. E aí a Ellen chama a atenção da Wendy e fala, olha, se você não der um jeito no seu irmão,
eu vou ter que dar. Aí o Andy fala, não, eu vou dar, deixa pra lá, eu vou colocar ele num lugar. Só que ela tem dó dele, porque ela fugiu de casa quando ela era menor e ele ficou sozinho. Só que ele sempre foi problemático, porque ele é bipolar, mas ele não toma os remédios, porque se ele tomar os remédios, ele não consegue ter relações sexuais com a Ruth. E aí começa nesse negócio assim, até que a Ruth fica revoltada que os Birds não fizeram nada contra o Frank Cosgrove Jr. E ela começa a ficar revoltada. Enquanto isso, a Darlene convence o White a pedir as pazes com a Ruth. E eles ficam falando que o maior problema que aconteceu... Ah, e outra coisa importante. A Darlene consegue de um jeito, finalmente, a guarda do Zeke, que era do padre que o Martin matou sem querer na segunda temporada. E junto com o White. E ela quer trazer o Tree também. Só que ela consegue trazer no final da temporada uma pessoa mais poderosa. Mas calma aí que eu vou chegar lá ainda, tá, pessoal? E aí a gente muda o cenário, a gente descobre que um dos caras da máfia de Kansas, Tommy, estava infiltrado lá e passando dicas pra gente Evans, decidem dar um jeito no Ben, deixando ele numa clínica de reabilitação. Só que é do estadual, pessoal, porque como ele foi preso, o xerife Nix, que não tá mais a mando dos Birds, tá a mando da Darlene novamente, decide prender ele num lugar. E aí quando que a Ruth vai lá, ela fica com dó dele e ele fala, o que eu posso fazer por você? Ele fala, me tira daqui. E aí ela vai falar com o White fala com a Darlene e a Darlene decide falar com o Nix pra livrar ele falando pro juiz, que eles têm alguma coisa que ele deve pra ela. Quando solta, o bonitão do bem decide fazer o que, pessoal? Decide ir até a casa da Ellen, revelar tudo pra filha dela, Ellen, que ela é chefe do cartel, que ela trabalha pro cartel, que não sei o que. E a Ellen fica revoltada e faz da cabeça dele. Só que antes disso, pessoal, tinha acontecido outra coisa. Como que o Martin não estava bem com a Wendy, eles decidem fazer uma terapia de casal. E aí eles fazem o que? Eles bordam cada dia mais a Sue para ela defender cada um deles. Só que no final eles acabam discutindo feio e revelando todos os segredos do cartel. E aí o Martin, para calar a boca da Sue, que é terapeuta, decide dar 100 mil para ela e fala para ela não abusar do dinheiro, não ostentar por completo. Até que a bonitona compra um carrão de primeira linha e aparece na casa deles, onde que é uma das cenas mais engraçadas na minha opinião. Uma velhota com um carrão de luxo. E aí quando ela desce do carro, a Ellen fica com uma cara assim e fala, quem é essa mulher? Ah, é a nossa terapeuta. Daí ela fala, nossa, como ela tem um carro desse? E ela vai lá falar sobre os negócios do cartel. E aí o Martin fala, não, você tem que vender esse carro. Falei pra você não deixar tentando assim, né? Tentando tanto. Aí a Ellen decide agir pelas costas do Omar, da Wendy e dos Bird, matando a terapeuta, destruindo tudo, menos uma caderneta que só o Martin sabia onde ela anotava as próximas sessões dela. Como que o Ben revelou todos os segredos para Ellen, que é a filha dela, mimadinha e revoltada, ela decide mandar matar também o Ben. Só que quando que o Ben fica escondido na casa da Darlene como proteção, o bonitão decide ir se declarar para Ruth, falando que ele ama ela, que não sei o que. E aí o Martin fica revoltado, leva ele numa lancha, liga para o Wendy e fala, tô aqui com o seu irmão, um carro, manda ele para Knoxville. E aí quando eles estão dirigindo, o cara é bem louco, ela tá dormindo no carro junto com ele depois de comer um lanche, ele vai lá e fala pra polícia que o Omar Navarro vai matar ele, e aí ela decide tentar dar uma outra chance pra ele, e aí quando ela vai numa loja, ela descobre que ele comprou um celular, ia ligar de novo pra Ellen pedindo desculpa, como se adiantasse alguma coisa, né? E aí o que acontece? A Ellen, como que ela tá cuidando dos filhos do Omar por causa da guerra, tá morando junto com Ellen Ozark, ela consegue a confiança do Omar Navarro, fazendo com que ele tenha confiança nela e a parte dos Birds, porque ela está falando que eles não são confiáveis. E aí o Omar cede, deixa isso na mão dela, porque cuidou dos filhos dele, porque ela está se mostrando competente, e ela ia acabar com os Birds. Só que uma outra coisa muito importante aconteceu antes, que esqueci de falar. Quando que o Omar falava com a Wendy, o Martin hackeou o celular dela, e acabou sendo preso pelo Omar. E aí, como a agente Maya Miller gosta do Bird, do Martin, e decidiu congelar a conta do Panamá, ele serviu como um trunfo mostrando que ele é capaz e a Ruth não é necessária apenas para tocar os negócios dele. Dando agora para frente, a Ellie começa a se achar maioral, fala que ela quer a participação nos negócios.
ela age pelas costas do Martin, falando do cassino, que ela vai conseguir uma parte através do Jim, é um conselheiro do Charlie Wilkes, que gostou da Wendy e passa informação para ela. E a Ellen faz o que, pessoal? Ela sabe do acordo com a policial Meyer e ela decide falsificar o acordo de confissão e ia levar para o Navarro. Só que antes, a Wendy decide sacrificar o irmão dela para conquistar a confiança do Navarro. E ela liga falando, eu perdi meu irmão porque ele sabia demais, ele ia revelar essas coisas. E a Ruth, quando descobre que o Ben morreu, que foi uma história muito estranha, fica revoltada e fala que ela quer justiça. E o Martin fala que não vai fazer justiça. Aí ela se cansa, chega até a Ellie, fala que ela se demite, não quer mais saber de nada. E ela não vai confessar nada para os outros. E aí a Darlene se aproveita, fica amiguinha dela, como pessoal. Ela fala que como que o Frank espancou ela quase até a morte, ela fala que vai dar uma punição nele. E o que ela faz? Ela pega uma arma, vai até o Frank e atira nas bolas do cara. Só que aí no dia seguinte ela chama a Ruth, vai junto falar com o Frank Cosgrove e fala que ela que está por trás disso. E fala que ela vai dar a porcentagem dela das papoulas que ela voltou a colher, mesmo não podendo. Que a Darlene é impossível, né, pessoal? Até que ela estava até boazinha nessa temporada. E aí a Ruth decide se unir a White e junto a Darlene. Então vê o rolo que vai dar para se vingar dos Birds. Enquanto isso, o que o Lagunes agiu estupidamente atacando no território de solo americano, o Martin decide ganhar a guerra pro Navarro. Porque quem ataca em solo americano, os Estados Unidos tem o direito de ir lá no México e acabar com a guerra. E aí eles conseguem acabar com a guerra, o Omar chama de novo, chama a Ellen, chama o Martin Bird e a Wendy Bird para ir lá na casa dele, porque ele vai fazer o segundo batizado do filho dele. A Ellen, como estava agindo pelas costas e ela não era totalmente de confiança do Navarro, ela, além de falsificar o acordo, o Jonah fica revoltado porque ele acha que ela que mandou matar, mas com certeza foi ela que matou o Ben. E ele vai com uma shot que fala que vai matar ela. E aí ela se esquiva. Antes do Martin entrar no aviãozinho do mexicano, o avião de uso dele, ele descobre o quê? A agente Maia liga ali pra ele e fala que por que ele assinou o acordo se não foi com ela. E aí o Martin fica revoltado, fala, não, eu não assinei nenhum acordo. E fala, então você não vai embarcar nesse jatinho. Se embarcar nesse jatinho, você vai ser morto. E aí quando chega com o Navarro lá, eles se cumprimentam. E a primeira coisa que o Navarro faz é mandar matar Ellen. Aí quando mata Ellen, acaba a temporada deixando totalmente em aberto esse suspense. Mas mostrou o que, pessoal? Mostrou que o Navarro finalmente confiou nos Birds. Viu que a Ellen era uma traíra. Ele agiu pelas costas e queria dominar tudo dos Birds ou acabar com o Navarro e ficar a favor do Lagunes, né? A gente não sabe ao certo para que lado realmente ela estava. E termina dessa forma a temporada. Então, a nota que eu dou para a temporada 3 de Ozark é 9. Achei uma temporada muito boa. Eu só não dou um 10 porque a parte do Ben, que é o episódio 9, quase o começo do 10, ficou bem chato esse negócio de ela ficar, o Andy ficar falando com ele, não saber o que fazer e no final ela sacrificar o irmão porque ela sabe que ele não vai ter jeito. Uma coisa que eu gostei bastante é que a Ruth finalmente parou de ser pau mandado e vai agir agora junto com a Darlene para conquistar a terra dela e ela ter o próprio negócio dela, não ficar cuidando do negócio dos outros, né? Finalmente ela vai ter uma parcela de importância, onde que ela é uma ótima atriz. E o Martin se mostrou cada vez mais competente nessa temporada, né? A Wendy mesmo se achando esperta, o Martin sempre está na frente dela. O Jonas se mostrou mais impulsivo nessa temporada, mas mais centrado também. E a Charlotte, se mostrou, além de ser menos chata, ela estava mais consciente. Eu também achei legal porque finalmente se vingaram do Frank Cosgrove Jr., que merecia tomar realmente um tiro nas bolas depois do que ele fez com a Ruth, né? Com aquela covardia de espancar ela quando ela está saindo do cassino, se isso nem foi a mando dela ter pedido para ter matado os comparsa dele, onde um deles era até infiltrado do FBI. A nota que eu dou para a série devido a esses motivos é 9. E aí, pessoal, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta e se inscreva no meu canal. Ative o sininho para receber novas notificações. Desculpe a longa análise aqui. Muito obrigado e até a próxima.